Acompanhe debate com o sobrinho da Dilma. Rubinho não tem dó de escancarar como foi o governo do PT com os familiares do Rousseff. Ele teve coragem, gente, de vir falar sobre o irmão do Lula, um senhor respeitado, de idade. Se você quer falar, Rubinho, sobre parente criminoso, tem que falar do primo do Nicolas, bandido que tá preso por tráfico internacional de drogas. Cadê, Rubinho, você que defende contra a bandidagem, falando do primo do Nicolas Ferreira preso, enjaulado em Uberlândia por tráfico internacional de drogas, maconha, cocaína, entre tantas outras. Fala, é desse caso. Não fala sobre o irmão do presidente Lula, um cara honesto, que não tem nada ligado a esse tal escândalo da Previdência dos aposentados, que sim, é um grande escândalo, que quem está pagando financeiramente para poder reabastecer esses aposentados somos nós, o presidente Lula. Esse escândalo começa no governo Bolsonaro, anotem aí, e foi resolvido agora no governo Lula. A réplica agora. É impressionante a capacidade do maior criador de fake news. Inclusive, eu acho que se você não é o aluno do Janones, você está trabalhando para ser o novo Janones do governo Lula, porque tem uma capacidade ímpar de distorcer a realidade, manipular os fatos para tentar criar uma sensação de que o governo Lula, o governo do PT, combate a corrupção. Veja, você cita o primo, o parente, sei lá de que grau, do deputado Nicolas. O próprio Nicolas falou, se ele fez alguma coisa errada, que pague. Eu espero é o dia que um petista vai falar isso. Porque o que nós vemos é justamente as pessoas que foram condenadas nos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil, assumindo posições de comando sob a gestão do Lula. E aí a gente tem que concordar que o vice-presidente Geraldo Alckmin estava certo. O Lula queria voltar à cena do crime. Veja o José Dirceu, condenado, iria falecer na cadeia, hoje exerce papel de gestão no PT, é ovacionado em congressos do PT. José Genuíno, Delúbio Soares, Paulo Rocha, enfim, o número de petistas que está sendo realocado é absurdo. Curiosamente, o único que não foi realocado, Antônio Palocci, o que abriu o bico. Parece realmente um esquema de máfia, onde aqueles que cercam e blindam o capo de Tuticap são agraciados quando ele retorna. É interessante falar isso. O irmão do Lula, veja, é vice-presidente de um sindicato. Esse sindicato recebeu uma verdadeira fortuna de dinheiro, de descontos do INSS, descontos de pessoas vulneráveis, descontos de aposentados. Um esquema que roubou os aposentados. O governo Lula não está apurando isso. Tanto que o governo Lula operou para tentar sepultar a CPMI do INSS. Só que numa manobra aloprada dentro do parlamento não conseguiram constituir maioria para eleger o presidente e o relator, e aí passaram a debandar. O Randolph chegou atrasado, o pessoal se embananou para chegar à CPMI. E aí o que nós vemos agora é o careca do INSS com ordem de prisão. Justamente porque essa quadrilha que se instalou no INSS desviou mais de 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais de pessoas vulneráveis. 6 bilhões de reais de idosos que usam isso para tomar um ônibus, para comprar remédio, às vezes para comprar uma balinha para dar pro neto. 6 bilhões de reais de gente que mal tem dinheiro para fechar a conta no fim do mês. Gente que trabalhou o ano inteiro, se aposentou ali com 2 mil reais por mês. É a diferença de pagar o aluguel ou não. Vocês falam tanto de gás, de benefício, e o dinheiro dessas pessoas? Agora, felizmente, por conta da composição da CPMI, nós vamos ver os responsáveis serem levados à justiça. Segunda pergunta, Pedro. Rubinho, aproveitando que nós estamos tocando aqui sobre o tema segurança pública, que é, para mim, hoje, o principal tema, principalmente nas grandes capitais, falar sobre segurança para a pessoa que vai sair à noite, para ela não sofrer golpes, sabe? A segurança, para mim, é a parte essencial. Então, eu queria fazer, Vilela, uma breve comparação do que é o combate ao crime organizado no governo do presidente Lula e o que foi feito no governo do presidente Bolsonaro. Veja bem, gente, aqui, por favor, não é ideologia, não é partido, vamos só para os dados. Nesses 3 anos de governo Lula, nós tivemos 120 operações contra o crime organizado, contra o PCC, o Comando Vermelho e tantas outras facções. Nesses 3 anos, 120 operações. E só nesse ano foram 40 novas operações que nós conseguimos recuperar para os cofres públicos 6 bilhões. Todo mundo viu que na semana passada foi desmascarado por meio de uma ação do Ministério da Justiça e da Segurança Pública um dos maiores esquemas que ligava, gente. Isso fica claro. Grandes empresários e grandes fundos de investimento da Faria Lima com o crime organizado. O governo que mais combateu o crime organizado e a bandidagem nesse país é o governo do presidente Lula.
Isso é inegável, gente, porque só nessa última operação contra o PCC foram presas mais de 350 pessoas. E digo mais, 350 pessoas que não é igual o Rubinho gosta, que é pegar as pessoas mais pobres, infelizmente, pessoas periféricas. O presidente Lula faz questão, sabe, Vilela? Se a pessoa roubou, se fez sacanagem contra o povo brasileiro, não importa se ela é rica ou se é pobre, ela vai pra jaula. A segurança pública, no mandato do presidente Lula, é a pauta prioritária. Não é à toa, Rubinho, que nós já fizemos várias reuniões com todos os 27 governadores para poder falar sobre combate a crime organizado. Tantas reuniões, Vilela. E aí, tem gente ainda que fala, porque o Lula defende o bandido. Pelo amor de Deus, gente, vamos comparar agora de forma realista. Rubinho, fala pra mim agora, quantas operações policiais contra o crime organizado foram feitas nos 4 anos de governo Bolsonaro de grande impacto? E eu falo pra vocês, nenhuma. Nesses 3 anos de governo Lula foram feitas as maiores operações policiais de combate à lavagem de dinheiro e crime organizado. Porque nesse governo aqui, diferente do passado, gente, não se passa a mão pra bandidagem. E até pergunto mais, Rubinho. Você não acha muito estranho que em apenas 3 anos nós tivemos 120 operações policiais contra o crime organizado grandes, de grande impacto, e nos 4 anos Bolsonaro não existe uma? Você não acha que há uma ligação entre o bolsonarismo e milícias organizadas? Né? Responde pra nós. Posso responder? Pode. Eu pensei que era debate, mas veio realmente uma piada, porque efetivamente falar entre governo Lula e combate à criminalidade me soa como um argumento risível, Pedro, com todo respeito. Parece que eu tô debatendo com a Dilma. Quando me disseram que era o Dilma que viria aqui, eu tô tendo a convicção disso. Porque, veja só, quem fez campanha em 2022 dizendo que o sujeito rouba um celular para tomar uma cervejinha foi o Lula. Não foi? Foi justamente o Lula que disse que as pessoas praticavam esse tipo de assalto tão corriqueiro aqui em São Paulo, onde nós vimos, por exemplo, um ciclista ser assassinado no Parque Vila Lobos, porque o sujeito queria tomar uma cervejinha e foi brutalmente assassinado com um tiro na cabeça. Se você pergunta aqui em São Paulo sobre os índices de roubo de celular, efetivamente o que nós temos é um aumento da criminalidade sob o governo Lula, porque a sensação de impunidade aumenta sob a gestão Lula, um governo que foi eleito sobre a plataforma de defesa da criminalidade. E é natural, afinal de contas, um sujeito que estava preso até ontem e volta à presidência da República, aqueles que podem ser presos, naturalmente vão ver certa similaridade com eles. Quem estava aqui na favela do Moinho, ao lado de uma mulher que puxou cana por homicídio e que foi presa ontem por ligação com o PCC, cujo irmão, Léo do Moinho, está cumprindo 25 anos de prisão e chefia todo o tráfico de drogas e o PCC dentro da favela, foi o Lula. Inclusive, o assessor de ordens da presidência da República se reuniu junto com ele dentro da ONG, chefiada pelo crime organizado na favela do Moinho, para organizar a visita do Lula até aquela comunidade. Quando a gente fala de crime organizado e PCC, o que vem à cabeça é justamente a gestão PT. Falando em gestão PT, quando a gente pega os indicadores de criminalidade da Bahia, governada pelo Jerônimo Rodrigues, o que nós temos é uma crescente dos índices de criminalidade, porque a incapacidade da gestão petista de combater a criminalidade, e aí a polícia militar é competência do governador, e ali naquele caso é gerida pelo PT, não tem a capacidade de levar segurança às pessoas. E é natural. É natural, quem fez o L e votou 13 na eleição, votou justamente por isso. Porque o governo de esquerda, o governo do PT, do PSOL, defende justamente quem? O bandido, o desencarceramento, a restrição do acesso a armas de fogo para que a população de bem possa se defender enquanto os bandidos estão armados. Quem entrou na favela da Maré sem segurança foi justamente o Flávio Dino. Eu duvido que qualquer político de direita, seja eu ou o presidente Bolsonaro, consigam entrar na favela da Maré simplesmente dirigindo o carro. No máximo vai sair as rodas do carro andando, o carro vai ficar lá e a pessoa vai estar morta. A ligação direta entre crime organizado, a proximidade e o trânsito que existe entre a esquerda, o PT e a criminalidade refutam todo o seu argumento. Eu costumo passar as noites de sábado, de sexta-feira, nas comunidades de São Paulo combatendo o pancadão. O que mais aparece nos vídeos, inclusive convido todos a ver no meu YouTube, são adesivos do PT para todo canto. É impressionante como aquela adega clandestina que já sofreu operação da Polícia Civil por ligação com o crime organizado e lavagem de dinheiro, tem uma facilidade para colar um adesivo de algum candidato do PT muito grande. E eu não consigo ver coincidência nesse tipo de fato. O que eu vejo é uma conivência entre o Partido dos Trabalhadores e as facções criminosas. 3 minutos para réplica, Pedro.
Gente, eu fiz uma pergunta muito clara para ele que não foi respondida. Qual é a grande operação policial que foi feita contra o crime organizado no governo Bolsonaro? Zero resposta, caso encerrado. Não tem como falar, porque o Lula defende bandido, mas fez as maiores operações policiais contra a bandidagem? Isso não existe. Nós temos que parar de gogó e temos que ver as ações práticas. Quantas operações policiais? Quantos bandidos foram presos? Quanto de dinheiro público foi recuperado? Quanta sacanagem foi desfeita por uma ação policial bem-sucedida do presidente Lula. Ponto 2. Eu quero falar de forma bem clara, gente. Quem defende bandido são eles. E estão defendendo nesse exato momento, porque tem um bandido que está sendo julgado nessa semana, Jair Bolsonaro, que cometeu diversos crimes, vai ser julgado e vai ser condenado. O ministro Alexandre de Moraes já deu a sua opinião. São 43 anos de jaula. E são essas pessoas, como o Rubinho, que defendem, que falam, mas é um julgamento parcial. O Brasil é uma ditadura comunista. Pelo amor de Deus, Rubinho, só admite que Bolsonaro é bandido e por isso vai ser condenado. Eu também não gosto de bandidagem e nós combatemos. E é por isso que nesse caso de Jair, Vilela, o que eu peço é para que a lei seja cumprida. Não quero revanchismo. Só quero que, dos 10 crimes que ele está sendo acusado, que ele seja julgado, assim como está sendo julgado, e condenado pela legalidade, com todo o processo legal, com advogados, coisa que com o nosso presidente Lula não teve. Um complô da Lava Jato, dos procuradores, dos juízes, para poder incriminar e tirar das eleições o presidente mais popular da história desse país. E não é à toa que o Lula ficou fora. E de fato, a gente perdeu em 18, mas nós voltamos em 22, vamos ganhar de novo em 26. E digo mais, falou mais cedo ali, porque querem colocar uma ditadura. Se for a vontade do povo, nós vamos deixar Lula governar esse país até que Lula tenha as energias para poder fazer isso. Porque Lula é o homem mais preparado desse Brasil para poder governar e mostrar para esses bolsonaristas que o Brasil, que a fome das pessoas não se sacia, Vilela, com palavras, com gogó, assim como eles fazem, mas sim com programas sustentáveis, com programas de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, com repartição das riquezas. E tudo isso, eles são contra. E é por isso que mesmo com tantos desafios, Vilela, com tanta gente contrária desses bolsonaristas, mesmo com tudo isso, o Lula vai avançando e nós vamos aprovando tudo pro bem do povo. E eles sempre votando contra. Segunda pergunta do Rubinho. Bom, eu vou pegar o gancho aqui do Tudo pelo Bem do Povo, trazido pelo Pedro. Veja só, o Bolsa Família, o PT votou contra o chamado assistencialismo barato. O programa nasceu da fusão de iniciativas do governo Fernando Henrique Cardoso. Não foi criação do Lula, como vocês insistem em mentir. O Plano Real, que salvou o Brasil da hiperinflação. O PT votou contra, chamou de estelionato eleitoral. A lei de responsabilidade fiscal. O PT votou contra. A lei protegeu os municípios de descontrole de gastos. Inclusive o teto de gastos, ou melhor, a quebra do teto de gastos foi pauta da campanha do Lula em 2022. Ele dizia, vou quebrar o teto de gastos. Ou seja, vou quebrar os cofres públicos. Reforma da Previdência. O PT votou contra. O PT votou contra em 2018 a reforma da Previdência. Se tivesse vencido, não teria caixa para pagar os aposentados, até porque vocês estariam roubando no caso do INSS. Reforma trabalhista, 2017, gestão Temer. O PT foi contra, equalizou, criou empregos, ajudou a estabilizar a economia do Brasil pós-gestão Dilma. Auxílio Brasil 2021, presidente Bolsonaro, aumentou o valor do Bolsa Família. O PT chamou de estelionato eleitoreiro. Depois mudou o nome para Bolsa Família e manteve. O PT votou contra. Ou seja, todas as medidas adotadas para equilibrar as contas do país, todas as medidas adotadas para garantir responsabilidade fiscal, o PT foi contra. Quando o Lula assumiu a presidência da República, o que ele fez? Quase dobrou o número de ministérios, ampliou o número de cargos, aumentou o número de gastos. E para isso, ele aumenta sistematicamente a arrecadação tributária. Ou melhor, ele aumenta sistematicamente os impostos cobrados das pessoas. Aí eu te pergunto, para que você quer mais uma gestão Lula? Para tributar mais as pessoas? Para quebrar mais o caixa do país? Para aumentar o índice inflacionário? Para aumentar a sensação de insegurança e de instabilidade? Por que o PT quer mais um governo Lula? Para quebrar novamente o país, como vocês fazem sucessivamente, gestão após gestão, levando ao declínio que foi em 2015 a gestão Dilma, que não tinha outra alternativa após as pedaladas fiscais, os crimes de pedaladas fiscais, a não ser o impeachment? A única solução que a gente vê para o Brasil, para desquebrar o Brasil, como vocês estão fazendo, é justamente retirar o Lula da presidência da República. Olha, gente, realmente, o discípulo do Pablo Marçal realmente é muito corajoso de vir aqui na nossa cara falar um monte de abobrinha tirada
de sei lá onde e falar que é pra poder tirar o Lula. Tirar o Lula de onde, ô Rubinho? Anota aí. Ano que vem vai ser no primeiro turno. Sabe por quê? Porque nós temos dados aqui. E é só dados que nos importam, gente. Hoje, a inflação brasileira é a menor em 10 anos. São 4,5% ao ano. Mesmo com toda a bancada bolsonarista votando contra os projetos do presidente Lula. Nós temos agora uma sequência de 3 anos, Vilela, de um crescimento do PIB brasileiro de 3,5% ao ano. Nós estamos crescendo mais que Estados Unidos e que toda a Europa junta. Mesmo com esse povinho aqui, só Lula, PT, porque é sempre assim, gente. Nós trabalhamos e eles criticam. Nós trabalhamos, eles criticam. Por isso que o Bolsonaro perdeu as eleições. Só sabe criticar, não sabem governar. E nós ganhamos uma eleição com o Lula, 2 eleições com o Lula, uma com a Dilma, segunda com a Dilma, terceira com o Lula e vamos ganhar de novo, porque nós sabemos governar. Nós fazemos isso, não é igual o Bolsonaro, que é para poder roubar para si próprio. Bolsonaro vai viajar, Vilela, e eu queria falar, essa é a diferença que todo mundo tem que entender. O Jair Bolsonaro, enquanto presidente, viajava, trazia pro povo, sabe o quê? Uma banana. Trazia de volta para si cavalo de ouro dos árabes, relógio, colar de ouro avaliado em milhões. Trazia para Michele a mesma coisa e pro povo nada. Muito pelo contrário. Chegava lá para os árabes e vendia uma refinaria poderosíssima nossa a preço de banana para poder ganhar por cima. Sabe o que rola quando o Lula vai viajar? Quando o Lula viaja, não é para poder gastar dinheiro público não, que fala, porque o Lula tá viajando muito, pelo amor de Deus, gente. Tá viajando muito, graças a Deus. Porque já trouxe só nesse mandato 350 bilhões de reais de novos investimentos pro Brasil. 350 bilhões da China, da Rússia, dos Estados Unidos, da Europa, da África do Sul, de todos os países. Porque hoje o Brasil, com a liderança do presidente Lula, virou, Vilela, de fato, um realce novo pro mundo. A gente passou 4 anos numa obscuridade terrível, com o Bolsonaro nem sendo recebido pelo próprio amigo Trump. Eu quero lembrar aqui que quando Jair Bolsonaro era presidente, falava Trump, I love you, I love you. E o Trump nunca respondeu ele e muito menos encontrou com ele mais que 2 vezes. Com Jair Bolsonaro, que o Rubinho fala que quer voltar pro bem do nosso Brasil, sei lá o quê, o Brasil era esquecido. Nenhum líder mundial recebia um representante ou mesmo o presidente brasileiro. Com Lula, não. Lula conversa com todos os presidentes mais poderosos. Inclusive, o presidente Lula tem relação sim com Donald Trump. Inclusive, nós tivemos uma grande vitória, que é o quê? O Eduardo Bolsonaro, mais a trupe, né, de Rubinho, etc., estão aí pedindo taxações contra o Brasil, embargo comercial e tal. Pois é, e o visto do ministro Haddad, que foi renovado recentemente? Foi renovado porque o presidente Lula está abrindo, sim, negociações para que essas tarifas caiam. É do interesse nacional que não tenha tarifas. É claro, nós não somos inimigos dos norte-americanos, não. Queremos ter relações com todos os países, Vilela. Todos. Quem quer, de fato, destruir o nosso país são eles, que pedem taxas, embargos. São eles, bolsonaristas, que cometem todos os dias crimes de lesa pátria. Enquanto nós estamos aqui, trabalhando, programa após programa, novos investimentos a cada dia, Vilela. Então, enquanto eles falam, nós estamos trabalhando. Réplica, Rubinho. É incrível. O grande feito do governo Lula foi renovar o visto americano do Fernando Haddad. Parabéns! Que grande feito, que feito incrível! 63 milhões de reais é o valor que a Janja gastou para turistar pelo mundo. Eu sinceramente não sei a fonte desse valor de 250 bilhões de reais, 350 bilhões de reais que você trouxe para cá. Eu acredito que tenha sido uma dilmada que você deu aqui. Afinal de contas, basta nós olharmos a situação brasileira. O preço do dólar hoje sobre a gestão do Lula é justamente a falta de... Eu sei que vocês não entendem de economia, mas a falta de entrada de dólares no mercado brasileiro, justamente por conta da instabilidade econômica, por conta da insegurança jurídica e da instabilidade política criada pelo governo Lula, atrelada ao desastre diplomático que é a gestão do PT, tornou o país tóxico para investimentos estrangeiros. Justamente por conta disso, o dólar disparou. Eu sei que vocês costumam dizer que o brasileiro não come dólar, mas o preço de todos os produtos, especialmente o combustível, que faz com que a água chegue ao copo, que o pãozinho chegue na casa das pessoas, é justamente o que baseia isso. Com a disparada dos preços, tudo se tornou mais caro no país, justamente pela péssima gestão PT.